Interpretação do Evangelho segundo Mateus, Capítulo 8. o Evangelho Redivivo. A série de curas descritas no início deste capítulo mostra que a força psíquica acumulada para a formação do corpo espiritual também pode ser legitimamente empregada na cura de enfermidades. Todos os homens realmente espiritualizados realizaram curas, até sem nenhum esforço consciente. Importa, porém, considerar que quem cura não é o homem, a sua consciência terrestre, mas a força psíquica acumulada em seu corpo espiritual, dirigida pelo seu espírito interior. Essa mesma força que constrói o corpo espiritual pode ser exteriorizada e projetada sobre o doente, restabelecendo-lhes as funções orgânicas rapidamente. Não seria preciso que o doente procurasse alguém para curá-lo, se aplicasse em desenvolver o seu próprio corpo espiritual, aplicando a si mesmo o método de espiritualização ensinado por Cristo. Se pelo seu próprio esforço consciente o enfermo desenvolver em si mesmo as forças do seu corpo espiritual, obterá naturalmente a cura de todos os seus males e conquistará a sua emancipação espiritual. Toda doença é consequência de erros contra as leis naturais da evolução, mas a força fatal de reação pode ser sustentada e eliminada por uma força superior, mais poderosa. Se o indivíduo desenvolve e acumula em si mesmo essa força superior, instrumento do seu próprio espírito, pode com ela eliminar todos os efeitos reativos e restabelecer o seu pleno equilíbrio orgânico e a plena saúde. O leproso foi curado porque adorou a Cristo e pediu-lhe que o curasse. Sem dúvida, não o teria adorado e não teria lhe pedido nada se não tivesse reconhecido internamente que estava diante do Filho de Deus, que podia salvá-lo. Não se adora sem absoluta confiança e sem fé, e foi essa fé confirmada por atos que o curou. Na cura à distância do servo do centurião, oficial romano, pode-se observar mais alguns detalhes da admirável ação das forças psíquicas acumuladas, que podem ser projetadas à distância e orientadas pela fé, mesmo que o pedido não seja do próprio enfermo. Note-se que, neste caso, o centurião não pedia para si mesmo, mas para um servo, que naquele tempo não era mais do que um escravo. Dava assim uma prova de altruísmo e de caridade, desejando auxiliar o seu servo. Deu a Cristo uma prova excepcional de respeito e de confiança. Querendo evitar ao mestre o trabalho de ir à sua casa, demonstrou um alto espírito de humildade, declarando que ele não era digno de que ele entrasse em sua casa. Deu assim as melhores provas de que estava num excepcional estado de alma, perfeitamente relacionado psiquicamente com o seu servo, podendo, portanto, servir de um canal para que as forças de Cristo pudessem alcançá-lo à distância. Qualquer indivíduo que se coloque num estado de alma semelhante de amor, de respeito, de humildade e confiança, pode servir de instrumento às forças espirituais de Cristo e conseguir a cura de seus semelhantes se dedicar a esse trabalho de altruísmo com absoluta fé. A fé desse centurião causou admiração até mesmo a Cristo, especialmente porque se tratava de um gentio, um pagão, que nem mesmo conhecia as leis de Moisés. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. É preciso que se considere que todo o sofrimento do homem é também do seu próprio espírito, e toda a cura só é possível com a reação das forças psíquicas acumuladas. Se não há energia psíquica suficiente, ou se ela é desviada e impedida de agir naturalmente, então não há possibilidade de cura. Tanto o homem, a consciência terrestre, como o espírito têm de suportar as consequências, as dores, a decadência e a ruína dos seus instrumentos físicos. De qualquer forma, seja para sofrer com o homem, seja para curá-lo, é sempre o espírito que suporta todas as situações criadas pelo homem e sujeita-se a todas as condições. Em verdade, quem mais sente e sofre os estados de decadência do homem é o seu próprio espírito interior, que
que se vê muitas vezes impossibilitado de reagir e estabelecer a saúde e a normalidade do organismo devido às condições de desordem, de impureza, de fraqueza e decadência que o homem estabelece em seus próprios veículos vital e físico. Para que a reação espiritual possa efetuar-se, é preciso que o homem estabeleça em seus veículos a condição mínima necessária, que liberte suas forças superiores e permita que elas sejam acumuladas suficientemente. É preciso que fique bem compreendido que só a reação das próprias forças psíquicas pode curar uma enfermidade, qualquer que seja. Chegou-se um escriba e disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que eu fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu pousos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. A resposta de Cristo ao escriba que pretendia segui-lo não foi encorajadora. Cristo não aceitou o seu oferecimento, mas propôs-lhe um enigma que certamente o escriba não pôde compreender, pois esqueceu a sua promessa e afastou-se. Se o escriba tivesse podido compreender esse enigma, certamente teria cumprido a promessa e poderia continuar a acompanhá-lo. O enigma seria logo compreendido se o escriba tivesse versado nos ensinos esotéricos, se pudesse entender a linguagem de Cristo. Mas ele era apenas um intelectual, cheio de conhecimentos mundanos, mas incapaz de ouvir a voz da intuição do seu próprio espírito. O que Cristo quis dizer-lhe é que o Filho do Homem, o espírito humano, não encontra ainda dentro do homem um ponto para fixar-se, uma base para afirmar-se, um ponto de apoio para manifestar-se. Nessas condições estava também o escriba, que não poderia acompanhar a Cristo porque lhe faltava o corpo espiritual, onde o seu próprio espírito pudesse afirmar-se e garantir-lhe a expansão da consciência. Incapaz de entender essa linguagem e julgando-a talvez estranha e absurda, o escriba esqueceu sua promessa e afastou-se. O mesmo tem acontecido e acontecerá com todos os escribas de todos os tempos, para os quais só tem valor e só interessa a especulação intelectual, encantados e orgulhosos de suas máquinas intelectuais, que lhes proporcionam tantas satisfações pessoais, mas que os afastam fatalmente do entendimento e da realização. A intenção desse discípulo justificava-se, estava de acordo com os hábitos e tradições, era uma obrigação filial, mas as condições do trabalho de Cristo naquele tempo exigiam uma consideração mais alta. O tempo que lhe restava para ensinar publicamente era curto, e se o discípulo se afastasse naquele momento, talvez por um tempo longo, perderia pontos essenciais dos ensinos, e talvez não houvesse outra oportunidade de serem expostas por Cristo. Se esse discípulo pudesse avaliar a grandeza e o privilégio que tinha de estar junto a Jesus Cristo, de ouvir-lhe a voz, de receber diretamente os seus ensinos, de acompanhar a sua obra, de sentir tão de perto o seu amor, de assistir aos seus milagres, certamente teria compreendido que não poderia perder nenhum dia, nenhuma hora longe do Mestre, e que nada no mundo poderia justificar o seu afastamento, nem mesmo o cumprimento de um dever filial terrestre, porque afinal, acima de todos os deveres comuns, está o dever espiritual. Nisso muitos homens se enganam. Não se recomenda o abandono dos deveres familiares, das obrigações sociais, mas é preciso que se reconheça que se para atender esses deveres terrestres abandonamos o dever espiritual, se nos esquecemos do nosso próprio espírito e abandonamos o trabalho de construção do nosso corpo espiritual, perderemos certamente esta oportunidade de garantir a nossa vitória e fracassaremos mais uma vez. Enquanto consideramos os apegos sentimentais, as leis e tradições mundanas mais importantes do que as nossas necessidades espirituais, certamente não estamos preparados para o trabalho de construção do corpo da ressurreição. Se por respeitos humanos, por temor do que os outros possam dizer, preferimos atender à opinião do mundo, abandonando por qualquer motivo a companhia do nosso espírito interior,
então sacrificaremos a oportunidade que Deus nos deu nesta vida para atingir a libertação. Mas por que haveremos de nos preocupar tanto com as fatalidades mundanas? Afinal, bem podemos deixar que os mortos enterrem seus mortos. Sem uma expansão maior de consciência, o homem é considerado como espiritualmente morto. A vida terrestre não é uma vida verdadeira sob nenhum aspecto. É parcial, limitada, ilusória, efêmera. Os que só vivem a vida terrestre estão presos e limitados por uma constituição material, rodeados de um mundo de aparências, em que tudo é relativo e passageiro. A consciência que emprega nessas condições nada pode perceber da verdadeira vida, da vida real. Como num espelho, o reflexo não vive uma vida própria e real, e só existe em aparência enquanto o indivíduo permanece em sua frente. Com o despertar da consciência espiritual, inicia o homem a vida real, que deixa de ser um morto-vivo, uma sombra da realidade. Lembramos agora que um dos poderes que alcança o homem superior e vivo é o de ressuscitar os mortos, isto é, chamar para a verdadeira vida outros homens espiritualmente mortos, ensinando-os como construir seus corpos espirituais e expandir suas consciências. Só um vivo pode ensinar os mortos a ressuscitar. Na passagem seguinte, em que Jesus acalma a tempestade e salva a barca e os amedrontados discípulos, há mais uma lição preciosa que mais uma vez confirma o que foi exposto anteriormente. Quando se levantam as tempestades das paixões humanas, quando a barca da nossa vida parece prestes a naufragar, quando nos parece que tudo está perdido e que já não há mais nenhuma esperança, quando perdemos o controle das nossas emoções e o medo se apossa do nosso coração, quando não sabemos nem mais raciocinar, então só há uma coisa a fazer: despertar o nosso próprio espírito, o nosso Salvador interno. Só ele poderá acalmar a tempestade, dominar as ondas revoltas e a ventania, para que o barco da nossa constituição humana possa chegar em segurança ao seu destino. Em todo o homem, o espírito interior, o seu único e legítimo Salvador, jaz adormecido. Nas tempestades e provas da vida, nas lutas e sofrimentos, nas tentações e fraquezas, sente-se o homem abandonado à fatalidade, como num barco sobre o oceano revolto. Só o espírito interior pode salvá-lo, mas para isso deve ser despertado. Se não puder despertá-lo, naufragará o homem certamente, perdendo o barco e a vida, o corpo e a consciência. Na linguagem simbólica do esoterismo tradicional, o mar, com suas ondas revoltas, sua agitação, suas calmas, suas tempestades e seus perigos, é bem o símbolo do mundo de desejos e do corpo de desejos do homem. As emoções, paixões, sentimentos e desejos do homem são movimentos e vibrações desse corpo de desejos. Os ventos simbolizam as correntes mentais que agem sobre as ondas do mar de desejos, levando suas emoções e sentimentos. Só a consciência espiritual pode dominar e acalmar as forças mentais e emocionais. Só o domínio próprio, o domínio das correntes mentais e emocionais, pode atestar que se alcançou a consciência superior, que se despertou o Cristo interno. Então não haverá mais tempestades e nem o perigo de naufragar, de fracassar. O fato ocorrido na terra dos Gadarenos, em que Cristo realizou a cura de 2 endemoniados, reafirma uma triste realidade. Levada pelo ultramaterialismo de hoje, a maioria das pessoas não acredita na realidade das obsessões por entidades inferiores do mundo de desejos. Esses 2 indivíduos de que trata o Evangelho eram realmente obsedados. Entidades inferiores do mundo de desejos haviam penetrado em suas auras, dominando as suas forças, e expulso dos seus corpos os legítimos donos, que, embora ligados aos corpos, não podiam retomá-los. Só a destruição dos corpos poderiam libertar esses desgraçados, tanto as entidades obsessoras como os obsedados. Mas Cristo empregou um expediente salvador para todos. Transferiu as baixas entidades para uma manada de porcos que ali havia, e, com a morte destes,
puderam aqueles libertarem-se dos laços que o prendiam ao plano terrestre. Ficaram assim livres os 2 gadarenos, cujos espíritos puderam voltar aos seus corpos e despertarem-se à consciência terrestre novamente. O expediente empregado por Cristo só em caso extremo se justifica. Houve justos motivos para Cristo empregá-lo, mesmo a custas do sacrifício de vários porcos.